No fim do século XIX, quando o solo dos Estados Unidos ainda ecoava os passos pesados da expansão para o oeste, uma figura emergia entre trilhas poeirentas, cidades recém-formadas e terras sem lei. Era uma época em que a lenda e a verdade cavalgavam lado a lado, onde os homens armados com revólveres e silêncios podiam se tornar heróis, ou foras da lei. Robert LeRoy Parker nasceu em 13 de abril de 1866, no seio de uma família mormon em Beaver, Utah. Era o primeiro de 13 filhos de um casal de imigrantes britânicos, Anne e Maximilian Parker, trabalhadores, piedosos e crentes, na retidão. Mas a terra do oeste era dura, e o sonho de uma vida próspera estava sempre misturado com a poeira da escassez. Desde cedo, Robert demonstrava uma inquietação que contrastava com o ritmo calmo da vida no campo. Ainda adolescente, viu-se fascinado pelos cowboys que atravessavam os pastos com liberdade nos olhos e uma arma na cintura. Era o som das esporas, o cheiro dos cavalos e aquele ar de desafio silencioso que o atraíam. Trabalhou como vaqueiro em vários ranchos, e foi num desses caminhos que conheceu Mike Cassidy, um ladrão de gado com jeito de mentor, que ensinaria mais do que a lidar com animais. Ensinaria a sobreviver, fora da lei. Inspirado por esse homem, Robert adotaria mais tarde o sobrenome Cassidy, criando uma nova identidade, Butch Cassidy. O apelido Butch teria vindo do tempo em que ele trabalhou como açougueiro em Minnesota, Rock Springs, Wyoming. Mas não era só de carne que ele cortava. Cassidy aprenderia a cortar os laços com a moral convencional, com a autoridade e, em breve, com o próprio passado. Por volta dos 20 anos, Cassidy já era conhecido nas redondezas, como alguém esperto, bom de briga e com um charme que mascarava sua astúcia. Sua primeira grande infração veio em 1889, o assalto a um banco em Telluride, Colorado. Ele e sua quadrilha levaram mais de $20 mil, uma quantia gigantesca para a época. Fugiram cavalgando por trilhas montanhosas, sumindo no deserto. Como fantasmas, esse foi o ponto de virada. O crime, até então um flerte ocasional, virou profissão. Cassidy descobriu que podia driblar o sistema com inteligência, que era possível roubar sem derramar sangue. Era metódico, estrategista e, mais que tudo, cultivava um certo código. Evitava matar. Preferia fugir, enganar, desaparecer. Nos anos seguintes formou a temida gangue Wild Bunch, um grupo de homens tão carismáticos quanto perigosos. Entre eles um nome ganharia destaque, Harry Alonzo Longabaugh, mais conhecido como The Sundance Kid. Cassidy e Sundance formariam uma das duplas mais lendárias do Oeste. Amigos inseparáveis, cúmplices em dezenas de assaltos a bancos, trens e vagões de carga. Mas naquele tempo, eles ainda estavam só começando. E foi assim que Robert LeRoy Parker deixou de ser um menino mormon dos campos de Utah para se tornar Butch Cassidy, um nome que atravessaria gerações como sinônimo de audácia, mistério e rebeldia no coração do oeste americano. Robert LeRoy Parker já não existia mais. O que o mundo conhecia agora era Butch Cassidy, uma figura enigmática, carismática e audaciosa que começava a se tornar lenda viva. Após o assalto em Telluride, ele percebeu que agir em grupo não era apenas mais eficaz, era também mais seguro. E foi assim que, no final dos anos 1890, a gangue conhecida como Wild Bunch começou a se formar. Mas Cassidy não escolhia qualquer tipo de comparsa. Para ele, o crime era quase um negócio e exigia profissionalismo. Seu círculo incluía homens experientes, astutos e, na maioria das vezes, leais. Entre eles estavam nomes como Elzie Lay, Ben Kilpatrick, Harvey Logan e o mais célebre de todos, Harry Longabaugh, o Sundance Kid. Juntos formavam uma irmandade de fora da lei que desafiava a autoridade com precisão quase militar. A Wild Bunch se destacava por sua organização e pelo modo relativamente pacífico com que conduzia seus assaltos. Diferente de outros bandos da época, que deixavam rastros de sangue por onde passavam, Cassidy e seus homens evitavam a violência sempre que possível. Entravam e saíam em silêncio,
deixando os caixas dos bancos vazios, mas sem corpos pelo chão. Era como se quisessem provar que o crime podia ser executado com elegância. Entre 1896 e 1901, o grupo realizou uma série de assaltos lendários. Em Castlegate, Utah, roubaram uma mina de carvão. Em Montpelier, Idaho, invadiram um banco, no meio da tarde, e saíram com uma fortuna. Mas foi em Wilcox, Wyoming, em 1899, que cometeram um dos atos mais ousados da história do Velho Oeste: o assalto a um trem da Union Pacific. A gangue explodiu o vagão postal para acessar os cofres e, segundo os relatos, fugiram com mais de $50 mil. A ação foi tão bem planejada que as autoridades demoraram dias para entender o que havia acontecido. Era um golpe que exigia não só coragem, mas cálculo. E Cassidy era mestre nisso. Com o tempo, os jornais passaram a acompanhar os passos da gangue com interesse quase romântico. Descreviam seus feitos com uma mistura de repulsa e fascínio, alimentando o mito. Butch Cassidy se tornava, aos olhos do público, algo entre vilão e herói. Um rebelde que desafiava os poderosos, que enganava os ricos e que, dizem, dividia parte do que roubava com os pobres. Mas a fama tem um preço. O governo federal intensificou os esforços para capturar o bando. Agentes da Pinkerton, uma agência de detetives privados com reputação nacional, foram contratados para caçar Cassidy e seus companheiros. As recompensas aumentavam. As faces dos membros da Wild Bunch estavam estampadas em cartazes de procurado em todas as cidades do Oeste. E, aos poucos, o cerco foi se fechando. Alguns membros da gangue foram presos, outros mortos em tiroteios. A vida de fora da lei começava a cobrar sua fatura. Cassidy sabia que era uma questão de tempo até que o destino o alcançasse. Foi então que ele tomou uma decisão que mudaria sua trajetória: desaparecer. E começar de novo, em outro continente. Mas a história de Butch Cassidy no Oeste ainda não estava totalmente escrita. Antes do exílio, ele deixaria para trás um rastro de lenda que o transformaria em símbolo de um tempo que estava chegando ao fim. O tempo dos pistoleiros, das grandes paisagens indomadas e da ilusão de liberdade plena. Porque, mesmo foragido, Cassidy continuaria sendo o fora da lei mais respeitado do Oeste americano. Quando os ecos dos tiros e o som das locomotivas carregadas de ouro começaram a ficar para trás, Butch Cassidy e seu parceiro inseparável, Sundance Kid, tomaram uma decisão drástica: deixar os Estados Unidos. Fugir não só da justiça, mas da própria identidade que haviam construído ao longo dos anos. Em 1901, partiram rumo ao sul do continente, atravessando mares e expectativas. Não foram sozinhos. A companheira de Sundance, Etta Place, uma mulher de espírito livre e olhar firme, acompanhou os dois. Juntos, chegaram à Argentina, onde se apresentaram como James Ryan e Harry Place. A nova terra oferecia vastidão, anonimato e oportunidades, a combinação perfeita para quem queria desaparecer sem ser esquecido. Compraram uma fazenda na região da Patagônia, próximo à cidade de Cholila, uma terra de montanhas frias e horizontes infinitos. Ali tentaram se reinventar como fazendeiros, cuidando de gado, interagindo com os vizinhos, vivendo uma rotina distante da antiga vida de fugas e assaltos. Durante um tempo, funcionou. Os moradores da região viam nos dois americanos uma mistura de excentricidade e trabalho duro. Mas a natureza de certos homens não se dobra facilmente ao cotidiano. Em 1905, rumores indicam que Cassidy e Sundance participaram de um assalto a banco na cidade de Rio Gallegos. Não se sabe ao certo se foram eles ou imitadores inspirados pela fama, mas o fato é que o cerco se reaproximava. As autoridades norte-americanas pressionavam e a Argentina começava a deixar de ser refúgio seguro. Deixaram a fazenda, venderam os animais e seguiram para a Bolívia. Ali, a vida voltou a se aproximar do que havia sido nos Estados Unidos. Território desconhecido, trilhas perigosas, oportunidades ilícitas. Teriam se envolvido com o roubo de uma remessa da Aramaio Franque Encia, uma empresa de mineração.
O dinheiro seria transportado por 2 mensageiros armados. O assalto foi bem-sucedido, mas teve consequências rápidas. Tropas bolivianas foram mobilizadas. 2 homens com as descrições de Cassidy e Sundance foram cercados numa pensão da cidade de San Vicente. Houve tiroteio, horas de disparos e silêncio. E, ao final, os 2 estavam mortos. Os relatos locais são confusos. Alguns dizem que foi a polícia quem os matou. Outros sustentam que, ao perceberem que estavam sem saída, um matou o outro antes de tirar a própria vida. Mas nada disso foi confirmado com certeza. O que se sabe é que naquele vilarejo remoto da Bolívia, o rastro de Cassidy se apagou, pelo menos oficialmente. Porque com o tempo surgiram histórias, boatos, cartas e testemunhos que alimentaram uma teoria fascinante, a de que Butch Cassidy sobreviveu, que escapou da Bolívia, voltou aos Estados Unidos sob nova identidade e viveu até a velhice, em silêncio, no interior do estado de Washington. A lenda cresceu. Os arqueólogos e historiadores procuraram restos mortais, testaram DNA. Nada foi conclusivo. E assim o homem que viveu fugindo se tornou até no fim um mistério, um símbolo da fronteira que separa o fato da ficção. Um fora da lei que desafiou não só a justiça, mas também o esquecimento. A morte, ou suposta morte, de Butch Cassidy em San Vicente, Bolívia, marcou o fim de uma era. Mas como acontece com todas as figuras maiores do que a própria vida, Cassidy não desapareceu. Pelo contrário, foi nesse ponto que ele começou a se tornar algo mais. Um mito, um símbolo, uma presença constante na memória de uma nação que, ao mesmo tempo em que perseguia seus fora da lei, os transformava em ícones. Cassidy foi, de certa forma, o retrato ideal do fora da lei romântico. Não um psicopata sedento por sangue, mas um rebelde calculista, que roubava bancos e trens com audácia, sem recorrer à violência desnecessária. Um homem que fugia, sim, mas que fugia com estilo, desafiando autoridades, enganando investigadores e escapando pelas frestas do sistema, como um vento imprevisível. Nos anos que se seguiram à sua morte, as histórias sobre Cassidy se multiplicaram. Nas pradarias do Oeste, nas tavernas e saluns, nos campos abertos onde ainda ecoavam os mitos da fronteira, ele passou a ser lembrado como o homem que enganava os ricos, que nunca traiu seus companheiros, que fugiu para começar de novo. Alguém que, no fundo, parecia carregar certa ética, ainda que fora da lei. O cinema, décadas depois, faria sua parte para eternizar essa imagem. Em 1969, o filme Butch Cassidy and the Sundance Kid, estrelado por Paul Newman e Robert Redford, reimaginou sua história com charme, humor e melancolia. O mundo assistiu à saga dos 2 fora da lei com empatia, rindo de suas fugas e lamentando seu final. A película foi um sucesso estrondoso e consolidou de vez Cassidy como uma figura cultural. Mas por que, afinal, Cassidy encanta tanto? Talvez porque ele represente uma liberdade que todos desejam, mas poucos ousam buscar. Uma vida sem amarras, sem relógios, sem patrões. Uma existência conduzida por decisões próprias, ainda que erradas. Ele não foi um santo, e nem queria ser, mas também não foi um monstro. Foi, como tantos do Velho Oeste, um homem tentando encontrar seu lugar num mundo em transformação. O final do século XIX nos Estados Unidos foi um tempo de fechamento. As fronteiras estavam sendo ocupadas, os trilhos dominavam as paisagens, o governo federal expandia sua presença. O espaço para o homem livre estava se esgotando. E Cassidy foi um dos últimos a viver naquele limbo, entre a terra de ninguém e o império da lei. Seus assaltos, suas fugas, sua tentativa de uma nova vida na América do Sul, tudo isso forma um mosaico que vai além do indivíduo. Ele se tornou o arquétipo do fora da lei carismático, que desafia o poder e segue seu próprio caminho. Em cada história contada, há uma verdade e uma invenção. Mas no fundo o que importa é o sentimento que seu nome ainda desperta. Butch Cassidy não era apenas um ladrão de bancos. Ele era um contador de histórias com ações. Um homem que usou a vida como palco. E talvez por isso sua figura continue viva, porque o Oeste pode ter sido domado,
mas os fantasmas que cavalgam por ele, esses ainda vivem. O faroeste, como qualquer território lendário, precisa de personagens à sua altura. Butch Cassidy foi um desses. Não nasceu herói, tampouco buscou ser vilão, mas viveu entre esses dois extremos com uma autenticidade desconcertante, e ao fazer isso, deixou um rastro que o tempo não conseguiu apagar. É curioso pensar que, em meio a um mundo que se transformava, onde as locomotivas substituíam os cavalos e as grandes cidades começavam a engolir os espaços abertos, Cassidy tenha escolhido justamente o caminho mais improvável: resistir, não com discursos ou armas revolucionárias, mas com pequenos atos de insubordinação, com cada trem parado, cada banco esvaziado, cada cavalgada rumo ao nada. Ele viveu numa época em que os Estados Unidos ainda estavam se inventando. E talvez por isso sua história fale tão diretamente à alma americana. Essa tensão constante entre ordem e desordem, entre a lei e a liberdade, entre o progresso e a nostalgia. Cassidy encarnava essa contradição e por isso continua a fascinar. Mas há também algo profundamente humano em sua trajetória. O desejo de recomeçar, de fugir do passado, de se redimir longe dos olhos que nos conhecem. Sua ida para a América do Sul não foi apenas uma fuga da justiça, mas uma tentativa, talvez sincera, de ser outro, de viver em paz, mesmo que por pouco tempo. Eta Place, Sundance Kid, a fazenda na Patagônia. Tudo isso faz parte de um capítulo onde o fora da lei tentou se tornar cidadão. Não é uma narrativa comum entre os pistoleiros do Velho Oeste. A maioria deles morreu em tiroteios. Cassidy tentou algo diferente: desaparecer. Se conseguiu ou não, nunca saberemos com certeza, mas só o fato de essa dúvida persistir já diz muito, porque lendas não morrem de forma definitiva. Elas se esvaem aos poucos, transformando-se em ecos. E Butch Cassidy, mais do que qualquer outro, se tornou um desses ecos. Um nome que atravessa gerações não pelo que roubou, mas pelo que simbolizou. A recusa em se dobrar, a audácia de sonhar com liberdade total e a coragem de enfrentar um mundo que, cada vez mais, escolhia o controle sobre a aventura. Ao final, resta o silêncio das montanhas, a poeira das trilhas e a figura de um homem a cavalo perdido entre passado e invenção. Talvez ele esteja enterrado em San Vicente. Talvez tenha morrido velho, anônimo, em algum rancho dos Estados Unidos. Talvez continue cavalgando na memória coletiva de um povo que, mesmo sem saber, ainda busca o que ele representava. Butch Cassidy não está mais entre nós, mas sua história ainda cavalga.